Olá, para quem não me conhece, eu sou o escritor JP e eu vim falar hoje sobre um assunto que me é muito caro, que é sobre passar uma mensagem. Os livros, quando um escritor pega para escrever um livro, muitas vezes não tem mensagem ali, tipo, eu quero passar essa mensagem com essa história. Às vezes, simplesmente a história surge na minha cabeça e eu começo a escrever. Aí, ao longo da escrita, eu vou começando a entender a mensagem. Lógico, tem escritores que faz diferente, que eles pensam a mensagem antes da história. Por que eu estou tocando nesse assunto hoje? Porque a mensagem é o foco. Todos os livros, eles passam uma mensagem. Também, conteúdos na internet, eles passam uma mensagem. A gente, quando grava um vídeo para falar alguma coisa, a gente está querendo transmitir uma mensagem. E a gente espera que essa mensagem seja transmitida da melhor forma possível para que atinja as pessoas e toque no ponto que a gente quer tocar. No caso, essa em específico é sobre a sua mensagem. Por muito tempo eu escrevi de mim para mim mesmo. Eu não publicava, eu não deixava ninguém ler também. Eu escrevia para mim. E através dessa escrita para mim, eu fui descobrindo muita coisa sobre mim mesmo. E eu tinha dificuldade em falar. Eu tinha muita dificuldade em falar, então basicamente às vezes eu usava as histórias, as coisas que eu estava escrevendo, justamente para falar aquilo que estava entalado na garganta. E um belo dia, um amigo, na época ele nem era amigo, ele era um rapaz que começou a trabalhar comigo numa empresa. E ele falou: cara, você é bonito, você fala bem, por que toda essa vergonha? E ouvir isso de um terceiro, uma pessoa que tá de fora, que nunca tinha me conhecido, tipo, nunca tinha conversado tanto assim comigo, conversou poucas vezes, e o pouco que ele conversou, ele identificou isso em mim. E eu que tinha essa trava, esse bloqueio, essa coisa de vão rir de mim, eu falo mal e não sei o que tem, então eu não falava as coisas que eu queria falar. E ouvindo esse feedback dele, eu falei, poxa, eu falo bem. E foi aí o começo de uma virada de chave na minha cabeça. Aí eu comecei não só a escrever, eu continuava escrevendo, eu comecei a gravar vídeos. E a maioria das vezes os vídeos não ficavam muito bons. Eu olhava eles de novo e falava, não, é melhor não publicar esse. Aí às vezes eu falava coisas muito legais em alguns vídeos e por causa de uma falha, um errozinho, uma gaguejada, eu deixava de publicar o vídeo. E isso tem a ver com perfeccionismo. Então, aos poucos eu fui me lapidando, e ainda continuo me lapidando, para conseguir passar a informação, e às vezes vai sair truncado, às vezes eu vou gaguejar, às vezes eu vou confundir palavras, e tá tudo bem. Uma coisa que muito acontece comigo enquanto eu tô gravando é esquecer a palavra que eu quero usar. É uma palavra específica, tá na minha cabeça, eu sei qual que é, só que naquele momento não sai. Aí às vezes eu pauso o vídeo e na verdade quando eu pauso o vídeo acabou. Eu não gravo mais nada e eu revejo o que eu já gravei e desgosto de tudo e abandono. Então vamos lá. O que eu quero resumir com tudo isso que eu tô falando? A mensagem. Qual é a mensagem que eu quero transmitir e qual é a mensagem que você que está me assistindo quer transmitir para o mundo? Talvez você nem pense em gravar vídeos, talvez você está aqui na internet só consumindo mesmo e está tudo bem. Pode ser consumidor, tá ótimo, o mundo gira em torno disso, do consumo. Mas eu sei que você tem uma mensagem, eu sei que você tem um ponto de vista, uma forma de enxergar a vida que é único, é só de você. Assim como eu tenho a minha forma, você tem a sua, as outras pessoas ao redor têm a delas, e cada um tem uma forma muito especial de enxergar o mundo. E é importante que a gente consiga transmitir essa forma como a gente enxerga o mundo. Por exemplo, quando a gente vai defender um ponto de vista, vamos lá, político, por exemplo. Se eu vou defender um político, vamos colocar que eu tenho um político de estimação, o político X aí. Eu vou defender o político X.
por quê? O que que ele fez de bom? O que que ele está fazendo de bom? Quais são as propostas dele? Eu tenho que saber argumentar e falar, porque ele é melhor que o outro. Isso não é argumento. É um argumento, mas é um argumento horrível, muito fraco, e você não vai convencer. Porque quando a gente conversa, expondo o nosso ponto de vista, a gente está tentando nem sempre convencer, mas pelo menos expor o que a gente acha como certo, como errado. Mas sim, isso tem muito a ver com convencimento. Você quer convencer o outro de que a sua opinião é melhor do que a dele. Tá, vou expor o que eu acho certo sobre religião, um assunto que, assim como política e futebol, é bem delicado. O que a gente vai fazer? A gente vai primeiro se informar e vai primeiro refletir sobre as coisas, sobre as informações, sobre o que a gente sabe sobre aquele assunto antes de expor. Agora, o que eu vejo que acontece muito aqui na internet são pessoas que têm conhecimento pequeno ou quase nulo sobre determinado assunto e ainda assim eles expõem o ponto de vista deles como se fosse a verdade absoluta. E na verdade o que eles mais fazem, o que eu vejo essas pessoas mais fazendo, é disseminar uma mentalidade de bando, de manada, uma consciência de manada. Ele ouviu de um cara que ele admira, ou que ele gosta, ou do círculo social dele, e ele vai usar isso como argumento para defender que o pensar dele é mais certo que os outros, ou até para tentar convencer o público dele de que aquela mentalidade, aquele pensamento, aquela ideia é a correta. E isso é ruim, isso é extremamente ruim, porque você está, na verdade, colocando coisas rasas, uma ideia, um pensamento raso numa coisa que é muito mais profunda. E todos os assuntos podem ser profundos, se você pensar a respeito dele antes de ficar cagando regra e falando asneira para todo mundo ouvir. Talvez o que me fez demorar tanto para começar a gravar vídeos foi justamente isso. Eu estava pesando se o que eu tinha para falar era realmente relevante. E hoje eu vejo que porque perto de muito conteúdo que me chega, as coisas que eu tenho para falar, vou ser preconceituoso? Talvez. Mas o que eu tenho para falar parece mais relevante que muita baboseira que eu vejo aí na internet. Não estou falando que todos os assuntos, todos os influencers, todas as pessoas na rede social, no YouTube, Instagram, TikTok, são irrelevantes. Não é isso que eu estou falando, mas eu estou falando que me chega muito conteúdo, às vezes da minha bolha, né? Porque existem bolhas na internet. Na minha bolha, por mais que eu procure por assuntos que me são relevantes, às vezes acaba caindo ali coisa muito idiota e eu fico pensando, cara, como é que esse maluco tem 1 milhão de visualizações? E eu acabo fazendo uma leitura que talvez seja porque a maior parte das pessoas gostam de baboseira. É isso que chama a atenção da maioria das pessoas. E não é para esse tipo de pessoa. Eu não quero ter 1 milhão de visualizações de pessoas que, tipo, só passei pelo vídeo dele, ou, tipo, ouvi aqui, saiu aqui e acabou. Não, eu quero que você pense. Eu gravo vídeos, eu escrevo livros, eu converso com as pessoas para que elas pensem por elas mesmas. Porque o pensamento é que vai fazer você enxergar além. Tem uma frase muito legal da Bíblia que fala: transforme-se pela renovação da sua mente. A transformação pela renovação da sua mente chama-se metanoia. E se você ficar só no pensamento raso, o pensamento coletivo das manadas, vamos colocar, dos bois e asnos que tem por aí, você não vai se transformar. Na verdade, você vai virar só uma massa de manobra, que é o que, na verdade, o pessoal, a sociedade
aparentemente os governantes querem. Quem governa quer que você continue com o pensamento de manada, porque é mais fácil, a manada é mais fácil de ser conduzida. Pensa só, se um boi de repente lá no meio do pasto fala, mas peraí, por que eu tô seguindo esse babaca em cima do cavalo, que é o vaqueiro? Não, eu sou mais forte que ele, eu vou derrubar ele, vou dominar ele. O boi consegue, o boi tem força para isso, só que ele tem uma mentalidade de manada. Então ele vai seguir o que os outros bois estão fazendo e por isso que o vaqueiro consegue dominar o boi. E é isso. E isso tem muito a ver com outro vídeo que eu falei, que é sobre o pastor, aquele pastorzinho, e quem se aceita ser pastoreado. Por que você aceita ser pastoreado? Você precisa de um pastor em carne e osso aqui, falando o que você deve ou não fazer da sua vida? É arriscado, porque nem sempre a gente sabe a índole e a intenção dos pastores. Que quando eu falo pastores, não é só religioso, tá? Por exemplo, um político X aí, ele tem os seguidores dele. E ele não deixa de ser um pastor, ele está pastoreando aquele monte de gado. Só que muitas vezes o pastor está pastoreando o gado, as ovelhas, o rebanho para o abate. E aí? Você vai para o abate junto? Vai correr naquela fileirinha ali e levar um tiro na cabeça? Que é assim que matam os bois? É algo para se pensar, né? Então, fica a reflexão. Eu espero que o vídeo tenha feito você refletir pelo menos um pouquinho.